O sistema financeiro brasileiro está em risco com a aplicação da Lei Magnitsky, agora contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e contra o Instituto da Família. Neste vídeo eu quero contextualizar esse fato com temas estudados aqui no nosso canal, ou seja, moeda mundial e finanças descentralizadas. Será que há uma relação entre a Lei Magnitsky, o sistema financeiro brasileiro, moeda mundial e o mercado das finanças descentralizadas? Neste vídeo veremos que há sim uma relação muito estreita, mas vamos começar pelo começo. No vídeo anterior, aqui mesmo no canal, eu trago conceitos importantes para a discussão que teremos neste vídeo, ou seja, se você tem dificuldade com alguns conceitos como CBDC, até mesmo conceito de moeda mundial, moeda escritural, conceito de moeda de forma geral, eu sugiro que você veja o vídeo anterior. Do contrário, vamos seguindo em frente. Bem, no vídeo anterior, quando falamos sobre a moeda escritural, nós falamos de alguns aspectos dessa moeda, mas não destacamos algo de fundamental importância que precisamos destacar. Eu falei que se todas as pessoas forem hoje no banco sacar os valores que estão ali aparecendo bonitinho na telinha do seu aplicativo, o sistema financeiro quebra. Por quê? Porque nós vimos que os depósitos à vista, os depósitos em conta corrente que não rendem juros, uma fração desses depósitos ela é emprestada. Uma fração é depositada no Banco Central como depósito compulsório e a outra é emprestada, fazendo assim surgir a moeda escritural, que é a maior parte da moeda hoje. Não precisamos especificar muito esse assunto porque já vimos no vídeo anterior. Bem, então é um fato que o sistema financeiro ele depende de uma previsibilidade das instituições financeiras, dos bancos com carteira comercial, sobre as preferências temporais dos correntistas. E os bancos são experts nisso. Porém, se acontecer algum problema, se de algum modo os bancos forem incapazes por algum acontecimento muito grave de fazer essa previsão, nós podemos ter uma quebra do sistema financeiro, que inicialmente começa com a chamada corrida bancária. Então veja, compreendido isso, nós precisamos entender o seguinte: os bancos brasileiros hoje já estão enfrentando alguns problemas de liquidez. E por que disso? Porque há uns 10 anos nós não tínhamos uma competição. Nós temos no Brasil um oligopólio bancário muito forte, mas esse oligopólio ele conseguia se sustentar de uma forma muito forte, protegido pelo Banco Central, e não tinha concorrência. Mas quem que apareceu para mudar esse jogo? As finanças descentralizadas. Um personagem das finanças descentralizadas são as stablecoins. Os brasileiros estão usando muito stablecoins. Stablecoins, também falamos no vídeo anterior, grosso modo um token que promete, é emitido com a promessa de representar principalmente o dólar. Então os brasileiros já estão utilizando essas stablecoins, não apenas stablecoins, criptomoedas de forma geral, e isso tem tirado um pouco a liquidez do nosso sistema financeiro, gerando preocupação a ponto do Banco Central querer incluir operações com stablecoins no mercado de câmbio, certo? Há uma consulta pública, já foi aberta uma consulta pública falando consultando sobre essa possibilidade de incluir operações com criptoativos, não apenas com stablecoins. É possível que saia uma nova só para falar sobre stablecoins, mas que até mesmo operações com Bitcoin poderiam ser incluídas no mercado de câmbio. Foi uma consulta pública muito polêmica, onde houve sugestão inclusive de proibir a autocustódia. Esses ativos eles podem ser autocustodiados, basicamente a pessoa ela pode custodiar
a chave privada que possibilita a assinatura das transações, e a depender de como esse processo for feito, você tem alta privacidade. Nesse vídeo aqui, nesse canal também, um vídeo onde eu crio uma chave privada com máximo grau de anonimização. Fica aí também a dica para vocês. Bem, então já sabemos que os bancos eles precisam ter esse controle efetivo sobre as preferências temporais. Sabemos também que estamos enfrentando um problema de liquidez. A bem da verdade, o próprio governo tem contribuído muito com isso, quando agora, por exemplo, permitiu as bets, e o brasileiro gosta muito de apostar, e até as bets agora estão sendo aí concorrentes, né, dos bancos, porque muitos brasileiros pensam que aposta é investimento, né? É lamentável isso, mas até os próprios bancos, né, quando oferecem os títulos de capitalização, em alguns casos chegam a dizer que isso é investimento. Bem, compreendido isso, nós já sabemos então a questão do mercado DeFi, que aparece hoje com uma grande concorrência para o nosso setor financeiro, e já sabemos sobre a questão relativa à criação da moeda escritural. Bem, agora contextualizando com a questão da lei Magnitsky, qual que é o grande problema que nós temos hoje? E vamos fazer o gancho com a ideia de moeda mundial. Veja bem, o dólar hoje é a principal moeda de reserva internacional. Ninguém faz absolutamente nada sem o dólar. O que é uma moeda internacional? É uma moeda que é emitida por um país e que é a principal moeda utilizada para as negociações entre os países. E os países precisam ter o que? O dólar como reserva. Bem, isso faz com que os países precisem, para adquirir dólar, gera um desequilíbrio entre os Estados Unidos, emissor do dólar, e os demais países, porque os países precisam produzir, vender a produção no mercado internacional para conseguir dólar para poder fazer o pagamento das suas dívidas. Já os Estados Unidos, ele pode apenas emitir moeda. Isso, no âmbito da ciência econômica, tem um nome, chama-se privilégio exorbitante, que é o privilégio de financiar déficits em transações correntes mediante a emissão da sua própria moeda. Então isso coloca os Estados Unidos com uma vantagem gigantesca em relação aos demais países. Eu posso dizer para vocês que, se nós formos analisar a fundo esse cenário, nós vamos chegar à conclusão de que o único país efetivamente soberano hoje é os Estados Unidos da América, justamente por esse poderio econômico. Inclusive, o próprio presidente Trump já disse que, caso outros países cogitem utilizar uma outra moeda como reserva internacional, isso equivaleria a uma declaração de guerra, porque ele certamente conhece muito bem os impactos do poder que eles hoje possuem. Então veja bem, mais uma vez, né? Nós temos um sistema chamado SWIFT, que as transações internacionais utilizam praticamente o SWIFT, que é uma cooperativa de bancos que não é controlada pelos Estados Unidos. Ou melhor, não pertence aos Estados Unidos. Sistema onde os bancos enviam mensagens para fazer a compensação das transações internacionais. E alguém já disse que os Estados Unidos poderiam eliminar o Brasil do SWIFT. Mas se o SWIFT não faz parte, não é dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos poderia impedir que brasileiros ou bancos brasileiros pudessem ter acesso ao SWIFT? Por causa dessa questão que eu acabei de dizer, porque mesmo que os Estados Unidos não tenham o controle, vamos dizer assim, formal do SWIFT, todas as transações internacionais, de alguma forma, precisam passar pelos bancos americanos. Por quê? Porque as transações internacionais dependem de dólar. Quem que é o emissor do dólar? Justamente os Estados Unidos. Então veja que isso dá um controle efetivo do SWIFT para os Estados Unidos.
E já fez com que, por exemplo, instituições financeiras, né, do Irã, até mesmo da Rússia, fossem penalizadas. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que se os Estados Unidos vierem a sancionar bancos brasileiros, por exemplo, o Banco do Brasil, ou outras instituições, proibindo que certas instituições realizem transações com bancos brasileiros, qual que pode ser o reflexo disso para a nossa economia? Isso pode levar a uma corrida bancária. As pessoas podem não querer deixar o seu dinheiro em conta corrente, com medo dessa situação. Então veja que isso é uma questão muito séria. Elas podem fazer o saque disso, trazendo um fator de imprevisibilidade para as instituições financeiras que nunca precisaram lidar com uma situação como essa. E qual que é o grande problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é que as pessoas elas têm opção, algo que elas não tinham antigamente. Elas podem retirar o seu dinheiro da conta e podem, por exemplo, comprar stablecoins, podem comprar criptomoedas, principalmente stablecoins, porque justamente pelo valor estável. E a questão fica mais grave ainda quando nós temos os Estados Unidos com o Genius Act, que é basicamente uma normativa dizendo que o governo americano vai impulsionar as stablecoins, com o fim de fazer com que essas stablecoins sejam uma espécie de dólar digital a circular globalmente. E o acesso a essas stablecoins é público. É muito fácil você receber uma stablecoin e transferir uma stablecoin, inclusive com altíssimo grau de privacidade. Então veja como passa a ser preocupante, porque uma vez que eu converta os meus depósitos, por exemplo, em stablecoins, eu posso, graças às finanças descentralizadas, ter acesso a ativos de várias formas, tanto seguros quanto arriscados, de uma perspectiva global, do ponto de vista global. Então eu não sou mais dependente hoje dos bancos brasileiros. Muito pelo contrário, os bancos brasileiros hoje passam a ser dependentes desse novo sistema que está se formando. Por isso que, se você for analisar hoje, dar uma pesquisada na internet, você vai ver que todos os bancos estão querendo fazer parcerias com empresas relacionadas ao mercado de criptoativos, principalmente emissoras de stablecoins. E aqui agora eu quero deixar uma reflexão com você. Será que o governo brasileiro ele está tratando essa questão com seriedade? Será que ele tem de fato conhecimento dos impactos que uma questão política pode causar ao nosso sistema financeiro? Detalhe, será que os nossos bancos estão preparados para tratar com um fator de imprevisibilidade, como por exemplo, alguma espécie de sanção americana a uma das instituições financeiras? Eu não vou responder isso, que eu quero que você responda. E para finalizar, então, vamos falar da moeda mundial. Hoje, a única salvação para os países frente aos Estados Unidos é a criação de uma moeda mundial. E o que é uma moeda mundial? É uma moeda que não é emitida por nenhum Estado. Será que isso seria possível? Se é possível ou não, eu acredito que é possível, acredito que já existe, inclusive, uma moeda que não é emitida por nenhum Estado, que é o Bitcoin. Ou seja, enquanto houver a dependência do dólar, não podemos falar da existência de soberania efetiva. O poder hoje, no âmbito do comércio internacional, no âmbito internacional, não apenas no âmbito do comércio, no âmbito econômico, de forma geral, ele está atrelado ao domínio da principal moeda utilizada em transações internacionais, e quem tem hoje esse domínio é o dólar. Então precisamos ter responsabilidade ao tratar desse assunto. Eu espero que o governo tenha dimensão do problema de você fazer com que uma questão política se alastre para setores importantes da economia
e especificamente para o sistema financeiro. Empregos dependem de um trato responsável com essa questão. Grande abraço.